Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal aqui no Rio de Janeiro. Quero em primeiro lugar agradecer o convite da coordenação do Degrau, um curso super tradicional aqui no Rio e agora também online, para participar dessa revisão para os concursos de agente de escrivão da Polícia Federal. O que eu pretendo fazer com vocês ao longo dessa 1 hora é tratar dos pontos do edital, indo de ponto em ponto, com dicas daquilo que é mais importante, daquilo que eu acho que no modelo de prova CESP pode ser cobrado de vocês lá no certo ou errado. A gente sabe que o CESP gosta muito de jurisprudência, gosta muito de decisões consolidadas dos tribunais, decisões essas que podem ter sido simuladas ou que estão presentes nos informativos, e é disso que a gente vai tentar tratar. Além disso, a gente sabe que também é muito comum nas provas CESP conceitos doutrinários, conceitos consolidados na doutrina e letra da lei. Então, partindo desse pressuposto, letra da lei, jurisprudência e doutrina consolidada, sem grandes divergências ou discussões, é que eu vou dar as dicas a vocês. Eu quero começar com as dicas com a parte de teoria da norma, com a aplicação da lei penal no tempo. Quando a gente fala em aplicação da lei penal no tempo, nós estamos falando sobre a eficácia da lei penal de acordo com a data de um crime. Como regra geral, o direito penal se aplica, as leis penais se aplicam aos fatos que ocorram durante o seu período de vigência. Então, do encerramento do vacácio até a revogação. Se o crime aconteceu ali dentro, essa lei é que será aplicada a ele. E o tempus rege actum do direito penal leva em conta a data do crime. Então, não é a data da progressão de regime, ou a data da condenação, ou a data da denúncia, é a data do crime. Se o crime aconteceu naquele dia, a legislação aplicável a ele é aquela que estava em vigor naquele dia. Isso é o que caracteriza a aplicação da lei penal. Então essa é a regra geral. A lei penal não retroage nem ultraage. Ela não pode ser aplicada a fatos anteriores nem a fatos posteriores. Ok. Essa regra tem exceções? A lei penal retroagirá quando benéfica. Isso está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Se a lei penal é benéfica, ela entrando em vigor, retroagirá para atingir os fatos anteriores. Mesmo que esses fatos já estejam decididos com sentença definitiva. Então, ainda que tenha trânsito em julgado, ainda que já tenha uma decisão transitada em julgado sobre esses fatos, a lei penal retroage em benefício. Isso pode acontecer de duas formas. Pode ser a chamada abolitio criminis, que é a lei nova que aboliu a figura criminosa. Aquele fato era crime, deixou de ser. Se aquele fato era crime, mas deixou de ser, essa lei nova é chamada de abolitio criminis e ela retroage para extinguir a punibilidade. O efeito da abolitio criminis em relação aos fatos anteriores a ela, que foram praticados quando eram considerados como crime na legislação, é a extinção da punibilidade. Então a lei vai retroagir e esse fato terá a punibilidade dele extinta. Lembre-se do seguinte, se a abolitio criminis retroage enquanto não há sentença definitiva, enquanto não há sentença transitada em julgado, ela impede a condenação. Essa pessoa não será condenada por esse crime. Agora, se a abolitio criminis retroage depois do trânsito em julgado da condenação, aquela pessoa praticou o crime, foi processada, foi condenada, transitou em julgado, a abolitio criminis ainda assim retroagirá, mas só para atingir os efeitos penais da condenação. Isso é uma questão que cai com muita frequência em prova. A abolitio criminis depois do trânsito em julgado retroage para atingir os efeitos civis e penais? Errado. Somente os efeitos penais da condenação. Então ela afeta a reincidência, ela afeta os maus antecedentes, ela afeta, obviamente, o cumprimento da pena, mas ela não afeta, por exemplo, a obrigação de indenizar. Não afeta, por exemplo, a perda de cargo público. Ou seja, ela não afeta os efeitos extrapenais da condenação, apenas os efeitos penais. Então, abolitio criminis, o fato deixou de ser crime, retroage em benefício. A segunda hipótese é a chamada novatio legis in melius. A novatio legis in melius é a lei que mudou para melhor. Ou seja, o fato continua sendo crime, mas a lei nova retroage em benefício porque ela mudou o tratamento penal daquele fato para um tratamento mais benéfico para o agente, para o réu, para a pessoa que está sendo, a quem a lei penal está sendo aplicada. Por exemplo,
Vocês sabem, e isso pode cair na prova de vocês, porque os crimes patrimoniais também estão no edital, então cuidado, essa dica agora vai na Lei Penal no Tempo, mas também nos crimes patrimoniais, que o aumento de pena pelo uso de arma no crime de roubo sofreu agora, no começo do ano, uma modificação. E que essa modificação sofrida esse ano no crime de roubo, ela fez com que o aumento de pena da arma branca e da arma imprópria, um pedaço de madeira, um taco de beisebol e tal, deixasse de existir. O que aconteceu? Uma novatio legis in melius que vai retroagir aos fatos anteriores em benefício. Atualmente, só há aumento de pena do crime de roubo pela arma se a arma for de fogo. Se a arma for arma branca ou arma imprópria, não há mais o aumento de pena que havia até março desse ano. Isso vai fazer com que a lei retroaja em benefício do agente. O próprio STJ, no informativo 626, já decidiu sobre isso, dizendo que há uma novatio legis in melius e que ela retroage em benefício para afastar a causa de aumento de pena, inclusive dos casos anteriores. A partir de agora não tem mais, e os casos anteriores terão a retroatividade da lei em benefício dessas pessoas que haviam praticado esse fato anteriormente. Ok. Então, novatio legis in melius e abolitio criminis são as leis benéficas. Cuidado! Posso combinar leis no tempo em busca do resultado mais benéfico? Na prova de vocês, a resposta é negativa. Não. A combinação de leis não pode ser realizada. A súmula 501 do STJ tratou desse tema no que diz respeito à lei de drogas. A lei de drogas também está no programa de vocês, dizendo que aquela causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, pode retroagir a fatos praticados na lei anterior, desde que na integralidade. Eu não posso pegar só a diminuição e retroagir combinando com a lei anterior, combinando com a pena anterior. Eu preciso retroagi-la na integralidade. Então vejam só, é possível combinar leis penais no tempo? Não, não é possível combinar leis penais no tempo. A lei nova pode retroagir desde que a íntegra dos seus dispositivos se mostre mais benéfica para aquele caso concreto. Vai caber ao juiz fazer um teste. Ele aplica a lei da época, aplica a lei nova, vê qual é o resultado mais benéfico. Se for a da época, ele fica com ela, ele segue a regra. Se for a nova, ele traz a exceção e retroage a lei nova em benefício. Então a combinação de leis está proibida. Ainda sobre lei penal no tempo, vamos lembrar da súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF diz que no crime continuado e no crime permanente, no crime continuado, ele praticou vários furtos em continuidade, ou no crime permanente, que é aquele crime que se prolonga no tempo, um sequestro, um tráfico de drogas na conduta guardar ou ter em depósito, um crime de associação criminosa ou de organização criminosa, ou seja, crimes que se prolongam no tempo. Tanto no crime continuado, que é concurso de crimes, artigo 71 do Código Penal, quanto no crime permanente, se a lei penal mudar no meio desse crime, ainda que para pior, ela pode ser aplicada à integralidade dele. Imagina, o agente sequestrou a vítima quando a pena do sequestro era 6 meses a 2 anos. No meio do sequestro, a pena foi majorada, a pena foi aumentada. E esse aumento de pena vai ser aplicado a esse sequestro. Por quê? Porque ele é crime permanente e entrou na nova lei. O agente tinha drogas em depósito para vendê-las depois, na vigência da lei anterior. A lei mudou quando ele ainda estava com as drogas lá em depósito. Se a lei muda quando ele ainda estava com as drogas em depósito, essa mudança da lei realizada ali pode ser aplicada a ele, ainda que pior. Então a súmula 711 diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente quando ele entra na lei nova. Então, se ele entrou na lei nova, ela é que passa a ser aplicada a ele. Então, esses são os pontos sobre lei penal no tempo que eu queria lembrar a vocês nessa revisão. Quanto à lei penal no espaço, pessoal, quanto à lei penal no espaço, eu quero lembrar só a regra de aplicação e como é que se define o lugar do crime. Até para você não confundir com o tempo do crime. O tempo do crime é o tempo da atividade, da conduta, artigo 4º do Código Penal, a chamada teoria da atividade. Tempo do crime, atividade, é o momento da conduta. Já o lugar do crime, como é que se define o lugar do crime? O lugar do crime é definido pelo artigo 6º do Código Penal por meio da teoria da ubiquidade. Então, lugar do crime, ubiquidade. O que diz a teoria da ubiquidade?
que considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, a conduta do crime, no todo ou em parte, é que é considerado como sendo o lugar do crime. Bem como o lugar onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Ubiquidade é uma teoria mista. Leva em conta a conduta e o resultado. Existem crimes plurilocais, porque a conduta foi partida em vários lugares. Existem crimes à distância, porque a conduta foi praticada num lugar e o resultado no outro. Esses crimes econômicos que a gente tem visto, a lavagem de dinheiro praticada internacionalmente, começa a lavagem de dinheiro no Brasil, passa pela Colômbia, passa pelas ilhas, por ilhas em Bahamas, passa por... Então, essa caracterização da internacionalidade do crime é importante para a teoria da ubiquidade. Porque se uma partezinha dele sequer ocorreu no Brasil, a lei brasileira pode ser aplicada porque ele aconteceu aqui em território nacional. Então, cuidado. Tempo do crime é atividade, lugar do crime, ubiquidade. Tem um macete, né? A palavra luta. L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo, A de atividade. A palavra luta é um macete para você lembrar que o tempo é a teoria da atividade, o lugar é a teoria da ubiquidade. Ok? Legal. E como é que funciona a aplicação da lei penal no espaço? A aplicação da lei penal no espaço está regida pelo artigo 5º do Código Penal. E o artigo 5º do Código Penal define que a lei penal brasileira é aplicável aos crimes praticados no território brasileiro, no território nacional, no território brasileiro, e ressalvadas regras de tratados internacionais. Então, o artigo 5º já abre uma exceção, dizendo que se por meio de um tratado internacional o Brasil dispuser de forma diferente, é válido, mas que, a princípio, a lei penal brasileira é aplicável aos crimes praticados aqui no Brasil. E isso é bem óbvio, né? Ou seja, a adoção do princípio da territorialidade é bem óbvia. A lei é brasileira, ela vai ser aplicada a crimes que ocorram aonde? Fora do Brasil? Como regra, não. Ela vai ser aplicável aos crimes praticados no Brasil, no território nacional. E aí se deve entender como território nacional a terra brasileira, a área continental, o mar territorial, o espaço aéreo localizado tanto sobre a terra quanto sobre o mar territorial. Terra brasileira, mar territorial, espaço aéreo localizado sobre tudo isso. Isso é o que caracteriza o território nacional para fins de aplicação da lei penal aos crimes praticados. Então significa, somando as duas ideias, que se a conduta, no todo ou em parte, bem como o resultado, ocorreu ou devia ter ocorrido na terra brasileira, no mar territorial brasileiro ou no espaço aéreo brasileiro, ele ocorreu no Brasil. Então a lei penal brasileira poderá ser aplicada. Além disso, o artigo 5º, no parágrafo 1º, atenção agora, considera como extensão do território nacional para fins de aplicação da lei penal as embarcações e as aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo, onde quer que elas estejam. Embarcações ou aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo serão Brasil onde quer que elas estejam. Pode ser no mar internacional ou pode ser em outro país. Ainda que ela esteja em outro país, a aplicação será da lei brasileira para os crimes praticados ali. Já as embarcações ou aeronaves privadas brasileiras, um avião da TAM, uma embarcação de uma empresa de cruzeiros, uma barca de transporte de pessoas, as embarcações ou aeronaves privadas brasileiras serão Brasil enquanto estiverem no Brasil, claro, e depois enquanto estiverem em áreas internacionais, que ninguém tem soberania sobre essas áreas. Então imagina, uma aeronave sai do Brasil voando para a Europa, enquanto ela estiver sobrevoando o Oceano Atlântico, ainda não entrou em nenhum país da Europa, ela continua sendo Brasil se ela for brasileira privada. Então há uma diferença de tratamento, e é isso que eu quero que você perceba, e lembre na hora da prova, entre as embarcações ou aeronaves públicas e as embarcações e aeronaves privadas. As embarcações e aeronaves, quando forem públicas, serão Brasil onde quer que elas estejam. Já as nossas embarcações ou aeronaves brasileiras, quando forem privadas, serão Brasil enquanto não chegarem em outros países. Quando estiver no outro país, será aplicada a lei desse outro país e não mais a lei brasileira, pelo critério de territorialidade. Além disso, pessoal, as embarcações ou aeronaves estrangeiras,
privadas serão Brasil quando estiverem aqui. No espaço aéreo brasileiro, no mar brasileiro ou num porto ou aeroporto brasileiro. Então, um navio japonês está aqui no porto da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, ele será considerado Brasil se ele for privado, se for uma embarcação estrangeira privada. E as públicas, Felipe? As públicas jamais. As embarcações ou aeronaves públicas e estrangeiras, mesmo que estejam no Brasil, não serão consideradas Brasil, por uma questão de reciprocidade. Da mesma forma que eu quero que a embarcação ou aeronave brasileira pública seja Brasil no exterior, eu vou dar esse tratamento à estrangeira. Então, embarcações ou aeronaves estrangeiras têm que dividir também. Se forem públicas, ainda que estejam aqui, não serão Brasil. Se forem privadas, quando estiverem aqui, serão consideradas como Brasil, ok? Além dessas regras de territorialidade, o artigo 7º traz algumas regras de extraterritorialidade da lei penal. Quero lembrar a vocês que as hipóteses do inciso 1 do artigo 7º, que você pode dar uma olhadinha aí depois, mas são vida e liberdade do presidente da República, crimes praticados contra a administração pública pelo funcionário público, crimes praticados contra o patrimônio público ou contra a fé pública brasileira e o crime de genocídio, podem ter a lei brasileira aplicada mesmo quando praticados no estrangeiro. Imagine um político brasileiro que pratica fora do Brasil um crime de corrupção. Ele é governador do estado e ele fora do Brasil se corrompe lá para um empresário. Essa corrupção praticada por ele pode ter a lei penal brasileira aplicada a ele? Sim, porque ele é governador de um estado brasileiro e praticou corrupção contra o estado brasileiro. Então é possível aplicar a lei brasileira. Essas hipóteses do inciso 1, pessoal, são incondicionadas. É isso que é perguntado em prova. São incondicionadas. Já as hipóteses do inciso 2, crimes que por tratado internacional o Brasil se obrigou a reprimir, ou crimes praticados por brasileiro fora do Brasil e tal, esses são crimes de aplicação da lei penal brasileira condicionada. Existem condições descritas no artigo para a aplicação da lei. Acho que é legal dar uma lida no artigo 7º, antes da prova, para se lembrar ali das hipóteses todas. Inciso 1, incondicionado. Inciso 2, condicionado às condições do parágrafo 2º. Ok. Indo para a teoria do crime, o programa de vocês traz como elemento da teoria do crime, como elementos da teoria do crime, que podem ser cobrados lá na prova, em primeiro lugar, o fato típico. O fato típico e seus elementos. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Ação ou omissão humana, voluntária, dolosa ou culposa. Esse é o primeiro ponto que pode ser cobrado na sua prova. Vamos relembrar? Quando a conduta de um determinado crime é uma ação, ele é chamado de comissivo. Quando a conduta de um determinado crime é uma omissão, ele é chamado de omissivo próprio. Então, quando eu olho para o artigo da lei, artigo 121, artigo 155, e vejo a conduta representada pelo verbo que está lá, se for uma ação, o crime é comissivo. Se for uma omissão, ele é omissivo próprio. Omissivo próprio, porque a conduta normal dele, a conduta prevista no tipo penal para ele, é a omissão. Então, ação, comissivo, omissão, omissivo próprio. Os crimes que são comissivos, pessoal, podem ser praticados por omissão. Lembram disso? Quando? Naquelas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, o garantidor. Ele tinha dever e possibilidade de impedir aquele resultado. Quem tem dever e possibilidade de impedir um determinado resultado e não impede, responde por omissão naquele crime comissivo. Então é possível que alguém responda por homicídio sem a ação matar porque se omitiu diante dela? Sim. É possível que alguém responda por um furto sem praticar a subtração porque se omitiu diante da subtração? Sim. Absolutamente possível. Desde que ele se encaixe lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que aqueles que têm dever e possibilidade de agir para impedir o resultado, respondem por ele. Então imaginem aquele exemplo clássico, o salva-vidas deixou de salvar uma pessoa na praia porque viu que era um antigo desafeto, um antigo inimigo dele. O salva-vidas tinha dever de salvá-lo? Sim. Tinha possibilidade de salvá-lo? Sim. Se ele tem dever e possibilidade de salvar aquela pessoa e se omite, responde pela morte. Não responde por omissão de socorro, como eu ou como você. Vai responder pela morte daquela pessoa. O policial que deixa de impedir um crime, não é o que deixa de investigar. O que deixa de investigar, provavelmente, prevaricação.
mas aquele que deixa de impedir um crime. Ele sabe que está havendo um crime ali e ele deixa de impedir a ocorrência daquele crime. Ele tinha dever? Sim. Tinha possibilidade? Sim. Ele responde pelo crime que ele não impediu. Então, se ele deixa de impedir um tráfico de drogas, responderá pelo tráfico de drogas. Se ele deixa de impedir um roubo, responderá pelo roubo. Agora, lembrem-se, né? É necessário que ele tenha dever e que ele tenha também possibilidade. Se ele tem dever e possibilidade, se ele tem as duas coisas, a omissão dele será penalmente relevante. Se a questão da prova excluir qualquer um dos dois, ele não tinha dever. Os avós em relação aos netos têm dever? Não. Nem dever legal, nem dever assumido voluntariamente, a não ser que assumam, nem criaram risco nenhum para o neto. Então a questão diz que o avô, vendo que o neto, que estava brincando no playground do prédio, caiu e precisava ser socorrido, não socorreu e ele acabou morrendo. Omissão de socorro. A omissão do avô não se encaixa na omissão do 13, parágrafo 2º, porque ele a princípio não tem dever. Agora, se a questão diz que o avô disse que cuidaria do neto, pode deixar que eu cuido dele, vamos lá brincar comigo. Aí é diferente. Então o dever pode vir da lei, o dever pode ser assumido voluntariamente, ou o dever pode vir da criação do risco. Se eu tenho o dever, eu tenho que ter também possibilidade. Tendo dever e possibilidade, a omissão imprópria se caracteriza. Então, de novo, se a conduta do crime é uma ação, ele é comissivo. Se a conduta do crime é uma omissão, ele é omissivo próprio. Se a conduta do crime é uma ação, ele é comissivo. Mas ele pode ser praticado por omissão, crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Pode, desde que seja um garantidor que tinha dever e possibilidade de impedir aquele crime. Um outro ponto dentro desse aspecto da conduta é lembrar que a conduta precisa ser humana. Isso significa, nas provas, que pessoa jurídica, como regra, não pratica crime. Há uma exceção a isso, que são os crimes ambientais. Mas se a questão da prova diz, por exemplo, que a pessoa jurídica praticou um crime contra a ordem tributária, não é ela. A gente vai ter que buscar sempre a pessoa física que tinha poder de gestão, poder de direção, poder de gerenciamento dentro da pessoa jurídica para, então, configurar aquele crime ali. Agora, se a questão falar em crime contra o meio ambiente, a Constituição de 88, no artigo 225, e a Lei Ambiental, no artigo 3º, deram à pessoa jurídica responsabilidade penal. Então, a pessoa jurídica tem responsabilidade penal nos crimes contra o meio ambiente. Tem responsabilidade penal nos crimes contra o meio ambiente. Essa responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes contra o meio ambiente, ela ocorre quando a conduta foi praticada pela pessoa física, representante dela, no interesse ou benefício dela. Aquele caso concreto lá de Minas Gerais, em Mariana, daquela mineradora que deixou aquele lixo todo se derramar lá por falta de manutenção. O crime de poluição praticado ali vai ser imputado a pessoas físicas que tomaram a decisão de não fazer a manutenção, mas também a pessoa jurídica, porque ela foi beneficiada por aquilo. Então, pessoa jurídica não aparece na prova de penal, a não ser nos crimes ambientais. Outro ponto importante dentro da conduta é que a conduta tem que ser voluntária. Isso significa que aquela pessoa que praticou aquela ação ou omissão precisa estar consciente no momento da ação ou omissão e precisa ter controle sobre ela, controle físico sobre ela. Toda ação ou omissão, para ser uma conduta para o direito penal, tem que ser voluntária, controlada pelo agente ou omitente, controlada pela pessoa que praticou. Se ela estava inconsciente, um desmaio, o sono, um ataque epilético, se aquela pessoa estava inconsciente, ela não pode ser caracterizado naquele momento uma conduta. Isso não quer dizer que não possa ser caracterizado antes, né? O epilético, que sabendo que está tendo crises de epilepsia, decide dirigir um veículo, por exemplo, e tem uma crise durante a direção e lesiona alguém, pode responder por essa lesão culposa por causa da conduta anterior, de sabendo que poderia ter uma crise, resolveu dirigir. Porque no momento da crise, ele está inconsciente. No momento da crise, não há conduta para ele. Mas a conduta anterior de dirigir podendo ter uma crise pode ser caracterizada. Então, cuidado. Agora, um desmaio. Eu estou aqui muito bem dando aula, de repente eu desmaio e lesiono um aluno que está aqui na frente assistindo. Um mal súbito, que gera uma inconsciência transitória naquele momento ali, isso caracteriza a exclusão da conduta.
Da mesma forma, se eu não tenho controle sobre o meu corpo. E aí é que vem o ponto mais importante. Se eu estou, por exemplo, sobre uma força física irresistível, que o examinador pode chamar de coação física irresistível. A coação física irresistível, ela exclui a própria conduta. Eu fui empurrado por alguém, fui amarrado numa cadeira, fui impedido de levantar para salvar, porque fui amarrado na cadeira. Isso caracteriza uma força física irresistível que exclui a existência da conduta. Imagina a questão da prova dizer para você que um motorista estava dirigindo o carro nas ruas do Rio de Janeiro, quando foi abordado por ladrões que o arrancaram do carro. Quando o ladrão o arrancou do carro porque queria roubar o carro, o pé dele saiu do freio, o carro entrou em movimento porque estava engrenado e atropelou uma pessoa que estava na frente. Ele, motorista, que foi arrancado do carro, não pode responder por esse atropelamento porque não há conduta para ele. Não é voluntário. O tirar do pé do freio dele não é voluntário. Foi feito sobre uma força física irresistível. Ele foi arrancado do carro. E isso caracteriza uma exclusão da conduta. Então, a força física irresistível, ou coação física irresistível, exclui a existência da própria conduta. O que é diferente da coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade, que é uma causa de inexigibilidade de conduta diversa quando ele é forçado a fazer. Foi ameaçado para fazer. Ou sai do carro, eu te mato agora. Ele saiu do carro. Corre com o carro, senão eu te mato. Estou fugindo do roubo, corre com o carro, senão eu te mato. Isso caracteriza uma coação moral irresistível. Se ele correndo com o carro atropelar alguém, agora houve conduta, mas ele não terá culpabilidade porque estava sob coação moral que causa inexigibilidade de conduta diversa. Mas voltando para a conduta, ação ou omissão, humana voluntária, dolosa ou culposa. Dentro de dolo e culpa, pessoal, vamos lembrar rapidamente das espécies de dolo e de culpa, porque é isso que aparece na prova. Dolo direto. Sabe o que está fazendo, quer fazer. Sei que estou matando uma pessoa, quero matá-la. Sei que estou subtraindo uma coisa alheia, quero subtraí-la. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo e ele quer realizar essa conduta. Isso é o que caracteriza o dolo direto. Então, o dolo direto, consciência e vontade. Sei o que estou fazendo, quero fazer. Dolo eventual. Prevejo o resultado, prevejo que a minha conduta pode acabar causando aquilo. Se eu agir dessa forma, posso matar, posso lesionar, posso danificar, posso causar um incêndio. Prevejo o resultado e aceito causá-lo. Só existe dolo eventual se existir aceitação do resultado. É necessário a previsão e a aceitação. Ele previu o resultado como possível e aceitou causar aquele resultado. Se ele prevê o resultado como possível e aceita causá-lo, aceitou causar aquele resultado, isso caracteriza culpa. Isso caracteriza dolo, dolo eventual. Que é diferente da culpa. O que é a culpa, pessoal? A culpa é a falta de cuidado, que causa um resultado que era previsível. Previsível, previsibilidade do resultado. Ele não precisa prever, basta ser previsível. Então a culpa é uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia que causa um resultado previsível. Se ele previu, se o agente prevê o resultado, culpa consciente. O que é a culpa consciente? É uma culpa com previsão do resultado. Ele está consciente de que pode causar o resultado. Mas qual é a diferença para o dolo eventual? Esse é o ponto mais importante, então atenção agora. Qual é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual? É que enquanto no dolo eventual, como eu acabei de dizer a vocês, ele aceita o resultado, ele dá a aceitação dele, ele não quer causar, mas ele aceita, custe o que custar, seja como for, dane-se, eu vou fazer. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele acredita na capacidade dele de não causar. Ele acredita na capacidade dele de realizar aquela conduta sem que o resultado aconteça. Então essa crença dele, essa fé dele, sincera, de que ele pode causar, de que ele pode praticar aquela conduta evitando o resultado, porque ele é hábil, porque ele treinou, porque ele já fez isso outras vezes e nada aconteceu, é que caracteriza a culpa consciente. Então, dolo eventual, dane-se se o resultado acontecer. Culpa consciente, tenho certeza que não vai acontecer. Ele tem a certeza de que ele é capaz de fazer aquilo. Embora perigoso, ele é capaz de praticar aquela conduta sem causar o resultado. Então essa certeza dele é que vai fazer com que aquilo caracterize culpa consciente.
Então a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, que é muito cobrada nas provas, ela está nesse segundo elemento, porque a previsão é igual. Ou seja, não basta saber que é perigoso para ter dolo eventual. É necessário saber que é perigoso e aceitar o perigo, aceitar a possibilidade de causar aquele resultado. Isso é o que caracteriza o dolo eventual. Já na culpa, ele acredita na capacidade dele de não causar o resultado, acredita na capacidade dele de realizar a conduta sem que o resultado aconteça. Então é importante lembrar dessa diferença. Além disso, a culpa pode ser inconsciente. A culpa inconsciente é aquela que, embora previsível o resultado, ele não previu. Embora previsível o resultado, ele não previu o resultado. Então, dolo direto, sei o que estou fazendo e quero fazer. Dolo eventual, prevejo que posso causar o resultado e aceito causá-lo. Culpa consciente, prevejo que posso causar o resultado, mas acredito na minha capacidade de não causar. E a culpa inconsciente, sequer prevejo. Embora previsível, não previ o resultado. Embora previsível, não previ o resultado. Legal? Beleza. Tipicidade, pessoal. Tipicidade formal, adequação entre o fato e o tipo penal. Esse fato está previsto na lei penal como crime? Sim ou não? Furto de uso, não está previsto, é atípico. Praticar sexo com pessoas a partir de 14 anos, não está previsto, atípico. Agora, matar alguém dolosamente, típico. Subtrair coisa alheia para si ou para outrem, típico. Então eu vou na lei buscar aquele fato. Tipicidade formal, adequação entre o fato e o tipo penal. Uma operação formal, eu pego o fato e vejo se ele encaixa na lei penal. Tipicidade material. Tipicidade material é lesividade. Esse fato representou uma lesão ou um perigo de lesão grave, e aí incide o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, pessoal, acho que ele vai cair na prova, hein? Estou sentindo isso. O princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade. O fato passa a ser atípico materialmente. Embora formalmente ele esteja previsto em lei como crime, essa pessoa furtou, subtraiu coisa alheia, móvel para si ou para outro, ou seja, houve o furto praticado por ela ali. Esse fato é atípico materialmente porque a lesão produzida por ela não foi grave, não foi relevante. Lembrem-se que os nossos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, criaram alguns requisitos para analisar a insignificância. E isso tem caído nas provas, principalmente CESP. Mínima ofensividade. A mínima ofensividade desse fato. A nenhuma periculosidade social. Nenhuma periculosidade social. O reduzido grau de reprovabilidade. Reduzido grau de reprovabilidade. E a inexpressividade da lesão. A inexpressividade da lesão. Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão. Então, STJ e STF, ao analisarem a insignificância em casos concretos, não olham só para a lesão. Quanto foi a lesão? Qual foi o valor dela? Qual foi o perigo que ele causou? Eles olham também esses outros requisitos. Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade. E a lesão, claro. E com base nesses requisitos é que o STJ fez essas 3 súmulas recentes, que podem aparecer na prova. Primeiro, 589. Não é possível aplicar a insignificância nos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha. Crimes ou contravenções penais abrangidos pela Lei Maria da Penha não admitem o princípio da insignificância. Acho essa menos provável na sua prova, porque a Lei Maria da Penha não está no edital. Mas a gente não está falando de Lei Maria da Penha, estamos falando de princípio da insignificância, que está no edital. Segundo, essa é mais importante, não pode aplicar insignificância nos crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública não admitem insignificância. Eu particularmente acho que a súmula ficou ampla demais, porque há decisões no próprio STJ aplicando, no descaminho, por exemplo, que é um crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 334 do Código Penal, portanto está dentro dos crimes contra a administração pública.
E o tribunal aplica a insignificância, inclusive com aquele valor até 20 mil reais. Lembram disso? Insignificância em crime tributário, valor até 20 mil reais. Então, a súmula, quando diz que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração, comporta exceções. Mas se cair na prova um peculato, uma corrupção, posso aplicar o princípio da insignificância num crime de peculato? A questão diz que o funcionário público se apropriou de uma resma de papel da repartição. A questão diz que o funcionário público se corrompeu por um lanche do McDonald's. O motorista estava com um lanche em cima do banco que acabara de comprar, o policial disse, não, tudo bem, deixa esse lanche aí que eu não te multo. Será que é possível configurar uma insignificância na corrupção? Não. Uma insignificância no peculato? Não. Então o princípio da insignificância não pode ser aplicado nos crimes contra a administração. E por último, a súmula mais recente, salvo engano, não vou olhar ali o número, você pode conferir, 607 ou 608, que diz que não é aplicável o princípio da insignificância no crime da Lei de Telecomunicações por distribuição de sinal de internet via radiofrequência. Distribuiu internet por radiofrequência, ainda que em pequena escala, não pode aplicar a insignificância. Essa aí não cai na prova. Não cai primeiro porque não entra em nenhum ponto do edital de vocês, a não ser na insignificância. E segundo, porque tem divergência com o STF. O STF aplica a insignificância nessas hipóteses e, aplicando a insignificância nessas hipóteses, essa divergência com o STF impede a aplicação. Então não vai ter essa questão na prova. Agora, a 599 é minha aposta. Princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. É aposta de prova. Não pode aplicar. Seguindo dentro do programa de vocês, o examinador entra então em antijuridicidade. E aí fala nas excludentes de antijuridicidade. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. São as 4 excludentes de antijuridicidade que estão lá no artigo 23 do Código Penal. Então não se esqueça na hora da prova que essas são as circunstâncias que levam à exclusão da antijuridicidade de forma geral. No estado de necessidade, sacrifica um direito para salvar outro. Quando não foi ele quem causou o perigo, quando não havia outro modo de evitar. Resumidamente é isso. Lembre-se que ele precisa sempre sacrificar um direito que valia menos do que o que ele quer salvar, ou no máximo igual. Posso matar para salvar a minha vida, fugindo, por exemplo, de um incêndio no meu prédio? A vizinha tenta me agarrar na escada, eu vejo que eu não vou conseguir ajudá-la, posso matá-la para me salvar? Sim. Sim, pode. Então eu posso sacrificar um direito de valor menor ou igual ao que eu quero salvar. Sempre. Já na legítima defesa, que é sempre muito mais provável em prova, lembrem-se que a agressão que vai ser repelida tem que ser injusta. Ou seja, eu só posso agir em legítima defesa para repelir uma agressão ilícita. Uma agressão injusta, aquela agressão que é contra a lei, que é contrária à lei. E que essa agressão, para autorizar a legítima defesa, tem que ser atual ou iminente. Atual, aquela que está acontecendo agora. Iminente, aquela que está prestes a acontecer. Então é necessário que a agressão seja atual ou iminente. Atual está acontecendo agora, ainda não acabou. Se a agressão já acabou, não cabe mais legítima defesa. Ou ela está na iminência de acontecer, está prestes a acontecer. A qualquer momento ela vai começar. A qualquer momento ela ocorrerá. Então é essencial isso para que se caracterize a legítima defesa. E segundo, ele deve usar moderadamente o meio necessário. Meio necessário é o meio proporcional à agressão que ele quer repelir. Quanto mais intensa for a agressão, mais intenso será o meio necessário para repeli-la. Já a moderação é usar esse meio até fazer a agressão cessar. Até fazer com que a agressão cesse. Cessada a agressão, ele não pode mais continuar. Cessada a agressão, ele não pode mais continuar ali. Então é usar o meio necessário até fazer a agressão cessar. Isso é o que caracteriza a legítima defesa. Meio necessário com moderação. Lembre-se que em qualquer excludente de ilicitude, o excesso é punível. Então, se ele se excede, o excesso é punível conforme dispõe o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Pode ser punível tanto a título de dolo quanto a título de culpa, depende do caso concreto. Ele se excedeu intencionalmente ou ele se excedeu por um descuido, seja lá como for, o excesso é punível. Ele poderá ser punido pelo excesso naquele caso de excludente do crime.
Então, se ele se excede, o excesso será punido. Ok? Esses são os pontos de parte geral que estão lá no edital. Na parte especial, fala em crimes contra a pessoa. Acho que a gente pode destacar os crimes contra a vida, principalmente o homicídio. Lembrem-se que o homicídio simples não é crime hediondo, a não ser que seja praticado por grupo de extermínio ou em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Já o homicídio qualificado é crime hediondo, a não ser que seja qualificado privilegiado. O homicídio qualificado com os privilégios do parágrafo 1º, motivo de relevante valor social ou moral, ou domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, tem a hediondez afastada. Então a hediondez deixa de existir nessas situações. Por outro lado, lembrem-se que o homicídio qualificado hoje tem aquela figura do agente de segurança pública, que eu acho que seria uma boa figura numa prova da área policial. Desde 2015, foi incluído no parágrafo 2º, inciso 7, a morte de integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, das polícias, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, que hoje não tem, polícias civis, polícias militares, bombeiros e guardas municipais. Se qualquer pessoa dessas, militares das Forças Federais ou policiais das várias polícias, bombeiros e guardas municipais, forem mortos em razão da função, há uma qualificadora no homicídio. E lembre-se que essa qualificadora do homicídio se estende também ao cônjuge, ao companheiro ou parentes consanguíneos até o 3º grau. Então, se eu mato o cônjuge, o companheiro ou um parente consanguíneo até o 3º grau do policial por ser parente do policial, recebe também essa proteção. Então, o homicídio qualificado de agente de autoridade pública exige que ele esteja exercendo a função ou fora da função, mas em razão dela. Ele morreu em razão da função dele de agente de segurança pública e também engloba esses parentes que eu citei para vocês. Lembrem-se que essa mesma qualificadora, na lesão corporal, é aumento de pena. Então, se a lesão corporal leve, grave, gravíssima ou seguida de morte for praticada contra essas pessoas, tem um aumento de pena. E aí vem um ponto muito importante. Lesão corporal, pessoal, nunca foi crime hediondo. Nunca. Quando houve essa mudança para incluir esse aumento de pena dos agentes de segurança pública, o legislador disse o seguinte: se a lesão corporal for gravíssima, ou seguida de morte, gravíssima ou seguida de morte, beleza? Na leve não, na grave não. Só na gravíssima ou seguida de morte, praticada contra essas pessoas, Forças Armadas, polícias e etc., é possível configurar a hediondez. O crime passa a ser hediondo. Eu só não mencionei que isso também engloba agentes da Força Nacional de Segurança e Sistema Penitenciário, ok? Forças Armadas, polícias, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários e Força Nacional de Segurança. Eu na hora não comentei, então fique atento a isso. Agentes penitenciários e Força Nacional de Segurança. Se a lesão corporal for gravíssima ou seguida de morte nessas situações, há o aumento de pena e vira crime hediondo. Aumenta a pena do crime e, além disso, vira crime hediondo. Estou vendo ali que faltam 16 minutos, não sei se mandaram alguma pergunta aí, alguma coisa. Se quiserem mandar pergunta aí pelo chat, pessoal, podem mandar, eu esqueci de falar isso antes, mas podem mandar aí pergunta pelo chat que eu tento encaixar aqui na aula respondendo aí a vocês, ok? Beleza. Nos crimes patrimoniais, eu acho que a bola da vez é a mudança feita no furto e no roubo. Lá no furto, o que mudou? O que teve de novo no furto? Duas qualificadoras. Uma qualificadora para quando o objeto da subtração forem explosivos ou acessórios capazes de montar um explosivo ou de ligar um explosivo utilizados para o emprego do explosivo. Então não precisa ser só o explosivo. Pode ser o controle remoto para acioná-lo, pode ser um timer para acioná-lo. Então, o furto qualificado quando o objeto do furto for isso. Furtou explosivos. E uma outra modalidade qualificada para quando o furto for com um meio de explosivos. O meio empregado para furtar
for o rompimento de um obstáculo com uso de explosivos. Isso qualifica o crime de furto. O furto será qualificado. Foi feita a mesma coisa no roubo. Se criou aumentos de pena. No furto é qualificadora, no roubo é aumento de pena. Um aumento de pena para quando o objeto do roubo forem explosivos. Ele roubou explosivos. Ou qualquer outro objeto usado para montar um explosivo, para instalar ou empregar um explosivo. E também há um aumento de pena, ainda maior, para quando ele, no roubo, usar explosivos. Rendeu lá, por exemplo, o cara do carro forte e explodiu o carro forte para pegar o dinheiro que estava dentro. Então é um roubo, né? Violência ou grave ameaça à pessoa, mais uso de explosivo para romper o obstáculo. No roubo, o problema é que o legislador também mexeu na causa de aumento da arma. E ao mexer na causa de aumento da arma, que era uma causa de aumento genérica, falava em arma, ele acabou escrevendo arma de fogo na lei. E ao escrever arma de fogo na lei, ele fez com que o aumento de pena hoje fique só para a arma de fogo. Se for arma branca, um punhal, uma espada, ou se for uma arma imprópria, uma faca de cozinha, um taco de beisebol, um pedaço de madeira, não há o aumento de pena no crime de roubo. E isso retroage em benefício. Isso retroage em benefício. Tudo bem? Quanto aos crimes contra a fé pública, eu quero lembrar a vocês a diferença entre falsidade ideológica e falsificação de documento. Falsidade ideológica, pessoal, é falsificação de conteúdo, é falsidade de conteúdo. Ele vai omitir uma declaração num documento ou inserir uma declaração falsa num documento. Portanto, é falsidade de conteúdo. Para que a resposta da questão seja houve falsidade ideológica, a falsidade é de conteúdo. Ele omite uma informação que devia constar do documento ou ele insere ou faz inserir uma informação falsa num documento. Já a falsificação de documento, público no 297 ou particular no 298, ocorre quando o próprio documento é falso. Se o documento é falso, é falsificação de documento. Pode ser falso integralmente, todas as páginas dele, ou em parte, falsificou uma página só. Mas o documento é falso. O documento é falso. Então, se aquele documento é falso, isso caracteriza a falsificação de documento. Cuidado, por exemplo, com carteira de identidade ou de motorista e tal. Ainda que o papel seja verdadeiro, porque foi desviado lá da empresa que produz o papel, se eu imprimo em casa colocando aqueles dados, o documento é falso. Porque uma carteira de habilitação verdadeira tem que ser expedida pelo Detran e não por mim, em casa, na minha impressora. Então, ainda que o papel seja verdadeiro, o documento é falso. Não é uma falsidade simplesmente de conteúdo. E cuidado com as pegadinhas que eu vou falar agora. Falsidade ideológica, falsidade de conteúdo no documento verdadeiro. Falsificação de documento público. Se você olhar o crime, vai ver que existem modalidades equiparadas para quando eu falsifico cheque, títulos ao portador, ações de sociedades empresariais e o testamento particular. Pegadinha de prova. Foi falsificado um testamento particular, logo houve crime de falsificação de documento público. Certo. Certo. Documento particular. Errado. Falsificou um cheque do banco privado, do Itaú. Falsificação de documento público, porque é título ao portador ou endossável. Já a falsificação de cartão de crédito ou débito é falsificação de documento particular. Está lá no 298, no parágrafo do 298, como falsificação de documento particular. Isso é uma pegadinha de prova. Enquanto a falsificação do cheque, por ser título ao portador ou transmissível por endosso, é falsificação de documento público, a falsificação do cartão de crédito ou débito é falsificação de documento particular. Então tomem cuidado com isso lá na prova, porque são pegadinhas. E lembrem-se que os crimes contra a fé pública são crimes subsidiários. Portanto, se eu pratico um crime contra a fé pública com a intenção final de praticar um único estelionato, o estelionato absorve os crimes contra a fé pública. Ou se eu pratico o crime contra a fé pública com a finalidade de praticar no final um crime contra a ordem tributária, o crime contra a ordem tributária absorve o crime contra a fé pública. Cuidado, né? O princípio da consunção que está sendo usado aqui diz que o crime fim absorve o crime meio quando todo o poder lesivo do crime meio se exaure no crime fim. Então é necessário que fique claro que o crime contra a fé pública teve todo o poder de lesão dele no estelionato.
falsificou R$5.000, moeda falsa, que é fé pública, praticou a falsificação de R$5.000 para utilizar na compra de uma motocicleta. Foi só para comprar a motocicleta? Foi. O estelionato da compra da motocicleta absorve a falsificação de moeda. Agora, falsificou moeda, R$10.000, usou 5 para comprar a motocicleta e tem mais 5 para outras coisas. O estelionato não absorverá a falsificação de moeda. Então, o crime fim só absorve o crime meio quando o poder lesivo do crime meio se exaure no crime fim. Do contrário, não. Quando o poder lesivo do crime meio se exaure no crime fim. Do contrário, não há essa absorção. Então, cuidado com isso. E só para finalizar, lembre-se que é entendimento dos nossos tribunais, finalizar esses crimes, né? Ainda vou falar, tenho 9 minutos. Lembrem-se que é entendimento jurisprudencial de que não é possível aplicar insignificância em crime contra a fé pública. Falsificou moeda. Falsificou poucos reais em moeda. Ainda que ele tenha falsificado poucos reais em moeda, não é possível aplicar o princípio da insignificância, porque não dá para medir o quanto de lesão que isso causa à fé pública, ou seja, a crença das pessoas no dinheiro, em razão dessa falsificação. Ainda que tenha sido uma pequena quantidade de moeda, não dá para saber a lesão que isso traz para a fé pública das pessoas. Por último, uns comentários rápidos sobre crimes contra a administração. Primeiro, lembrar que nos crimes contra a administração, o conceito de funcionário público, trazido pelo artigo 327 do Código Penal, é de que considera-se como funcionário público quem exerce cargo, os estatutários, emprego, seletistas, ou função pública, ainda que transitoriamente sem remuneração. Então, um estagiário da Defensoria, embora não ocupe nem cargo nem emprego, ele é funcionário público para fins penais. Um dentista que está praticando um serviço voluntário num município qualquer, numa semana do dentão, é funcionário público para fins penais. Porque ele está prestando lá uma função pública, ainda que sem remuneração, ainda que transitoriamente. E que o parágrafo 1º do artigo diz que também são funcionários públicos as pessoas que ocupam cargos ou empregos nas paraestatais. O conceito de paraestatal para o direito penal é meio ultrapassado. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Então, quem pratica atividades em empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações é funcionário público para o direito penal. Da mesma forma, e aí essa é que cai muito em prova, quem trabalha em empresa privada que esteja desenvolvendo atividade típica da administração em razão de um contrato com o Estado, de um contrato administrativo, de um convênio administrativo. Imagina, clínicas particulares que atendem pelo SUS. O médico da clínica particular que atende pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, é, para o direito penal, funcionário público. O operador do pedágio de uma estrada que foi objeto de concessão, ele é empregado de uma empresa privada, mas como ele está operando o pedágio numa via pública, e isso é uma atividade típica da administração, ele é funcionário público para o direito penal. Só falando dos crimes, lembrem-se que no peculato existem 3 modalidades de peculato doloso. O peculato apropriação, quando o funcionário público se apropria de algo que estava na posse dele em razão da função. E esse objeto da apropriação, pessoal, isso quando cai em prova muita gente escorrega e erra, pode ser um bem público ou particular, desde que esteja na posse dele em razão da função. Então, se o funcionário público está na posse daquilo em razão da função dele, não interessa se esse bem é público ou se esse bem é particular. O crime praticado ali será peculato apropriação, porque estava na posse do funcionário em razão da função. Segundo, peculato desvio. O funcionário público desvia o dinheiro, o bem, o valor, em proveito próprio ou alheio. Verba de gabinete para comprar gasolina. Ele arruma recibos falsos num posto de gasolina de um amigo e desvia aquele dinheiro. Verba de gabinete para nomear um assessor parlamentar. Ele nomeia a empregada doméstica da casa dele como assessora parlamentar e desvia esse dinheiro. E a terceira hipótese é o peculato subtração, que é um furto. Ele vai subtrair a coisa de alguém. Pode ser de uma repartição pública ou pode ser de um particular.
facilitado pela função pública dele. Facilitado pela função pública dele. Então imagina um policial que tem acesso à casa de alguém porque foi lá fazer uma perícia de um crime. E aí quando ele está lá dentro, que está lá dentro só por ser policial, ele vê que tem um dinheiro lá numa gaveta, subtrai o dinheiro. Isso caracteriza peculato subtração, ou peculato furto, como alguns gostam de chamar. Além dessas três hipóteses de peculato doloso, existe uma de peculato culposo, que é a hipótese do funcionário público que, por culpa, imprudência, negligência ou imperícia, facilita o peculato de um terceiro, facilita o crime de um terceiro. Imagina o funcionário público responsável pelo dinheiro da repartição que deixa o dinheiro sem ninguém tomando conta e vai lanchar. Aí um outro funcionário percebe isso, entra lá e subtrai o dinheiro. Esse outro funcionário que entrou e subtraiu, peculato furto, doloso. Mas o funcionário que deixou o dinheiro lá sem vigilância e foi tomar café, peculato culposo. Porque a imprudência dele de praticar essa ação facilitou a prática do crime do terceiro, que é esse outro funcionário que praticou lá a subtração. No peculato culposo, só nele, a reparação do dano até o trânsito em julgado da sentença isenta de pena. Extingue a punibilidade. Então, se ele repara o dano até o trânsito em julgado, extinção da punibilidade. Se for depois do trânsito em julgado, diminuição da pena. Isso só é válido para o peculato culposo, pessoal. No peculato doloso, a eventual reparação do dano é mero arrependimento posterior, diminui a pena. No peculato culposo, se ele repara o dano até o trânsito em julgado, há extinção da punibilidade. Só para a gente terminar, diferença entre corrupção passiva e concussão. Núcleo do tipo penal. Concussão, exigir. É o funcionário público que exige, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem indevida. Já a corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa. Ambos são crimes formais, a consumação ocorre com a conduta, não precisa chegar à vantagem. Exigiu, concussão consumada. Solicitou, corrupção consumada. Mas a diferença é essa, uma exigência ou uma solicitação. Se ele exige, concussão. Se ele solicita, corrupção passiva. Já na corrupção ativa, que é o crime do particular, oferecer ou prometer. Então cuidado com aquela pegadinha do verbo dar. O funcionário público solicitou a vantagem, o particular deu a vantagem que ele solicitou. O particular ofereceu ou prometeu? Não. Então, para o particular, o fato é atípico. Agora, o particular ofereceu, o funcionário recebeu, crime para os dois. O particular prometeu, o funcionário aceitou a promessa, crime para os dois. Então, tomem cuidado com isso aí para não confundir lá na hora da prova, ok? Antes de encerrar, eu quero só, vou pegar aqui o controle, passar para vocês as minhas redes sociais, meu Instagram, professor Felipe Novaes, e o meu número de WhatsApp, que é o número aqui do Rio de Janeiro, 21 é o código, o telefone é 99696-3434. Podem me adicionar lá no Instagram, tem sempre dicas de direito lá, e podem adicionar esse número e me mandar uma mensagem se quiserem ser incluídos na minha lista de transmissão de dicas. Mas para isso eu preciso que você mande uma mensagem para mim. Oi Felipe, eu assisti sua aula no Degrau, eu quero ser adicionado aí na lista de transmissão, e aí você vai passar a receber atualizações legislativas, jurisprudenciais, dicas para a prova na semana da prova e outros aspectos desses. Então é só mandar lá uma mensagem que você vai ser adicionado na rede social, ok? Então, essas são as redes sociais, o Instagram e o WhatsApp. Quero mais uma vez agradecer a coordenação aqui do Degrau por ter me convidado para fazer essa revisão com vocês. Acho que nós conseguimos abordar aí, por formato de dicas, todos os pontos da parte geral e da parte especial, ou quase todos eles. Não tratamos das leis especiais, mas as leis são poucas e acho que esses pontos de parte geral e de parte especial é que são mais cobrados lá na prova, ok? Estou à disposição de vocês lá pelas redes sociais para tirar as dúvidas e também aqui pelo curso. Tchau, tchau.